Olá pessoal da classe Porque Você Acredita, uma satisfação, estamos meio sumidos, tanto eu quanto o Fabrício fazemos cursos, né? Ele faz uma faculdade à distância e eu estou fazendo seminário, liderando grupo pequeno e apesar do período de pandemia o seminário puxou muito e para o Fabrício também, nós tivemos um pouco de dificuldade de gravar. Mas ele está gravando essa semana, eu estou gravando hoje, pretendo postar hoje mesmo, dia 14, esse vídeo. Fica a nossa desculpa aí e o nosso encorajamento para que vocês não parem agora. Aproveite esse tempo de quarentena, esse tempo de isolamento, coisas que estão paradas e invista no seu crescimento. Esperamos que você tenha lido o livro e hoje nós vamos seguir a sequência do livro. No capítulo 7, por que crer na vida após a morte? Um tema interessante, comum para nós cristãos, muito comum na verdade. Nós falamos muito sobre vida, morte, Jesus veio, Jesus morreu, nós estaremos com Ele na eternidade, céu, inferno. São termos comuns, mas às vezes eles não são muito compreendidos por nós ou pelas pessoas com quem nós convivemos e que afirmam muitas coisas que talvez não entendam. E o nosso objetivo é aprender para a nossa fé, para nós conseguirmos entender e cultuar a Deus assim, e para nós conseguirmos instruir aos outros nessa bagunça de um monte de ideias que existem e a gente às vezes não sabe como articular a nossa fé de uma maneira coerente, de uma maneira compatível com o ambiente em que nós vivemos. Então, antes de mais nada, fica a nossa desculpa aí, minha e do Fabrício, que isso não se repita. Estamos com saudade de vocês, queremos estar juntos, mas esse período de isolamento vai se estendendo indefinidamente e nós não sabemos o que vai acontecer ou quando voltaremos, né? Possivelmente voltaremos de formas novas, conviveremos de formas novas, mas acima de tudo nós sabemos que a nossa determinação em estarmos juntos, em crescermos na fé, vai ser frutífera para todos os alunos e os alunos para nós, professores. E tem coisa boa vindo aí no nosso calendário, só vou adiantar isso. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos pela aula, pedimos a Ti que seja edificante, como foi para mim estudar, consolidar, para cada um que assiste esse vídeo, independente do tempo, nós cremos que a tecnologia pode ser usada e o Senhor a usará para a sua glória. Senhor, abre o nosso entendimento, capture os nossos afetos, trabalhe profundamente no nosso coração e nos instrua. Nos ajude a aprendermos e a aprendermos essas verdades para nós, para vivermos de modo digno do Evangelho do Senhor. E se alguém ver esse vídeo no futuro, recente ou distante, que essa pessoa se arrependa dos pecados, se ela ainda não fez, que ela creia em Cristo, se ela ainda não creu, e que ela seja fortalecida. Nós oramos em nome do Teu Filho que morreu e ressuscitou por nós e pedimos a Ti, ó Espírito Santo, que trabalhe em nós, trabalhe dentro de nós, no mais profundo do nosso ser, nas nossas convicções e crenças e nos ajude a vivermos e caminharmos por essa terra com coerência, aprendendo a Tua palavra e aplicando as nossas vidas. E que vivamos de modo esperançoso, ó Deus. Que cada um de nós viva a esperança que o Senhor dá pelo Teu Evangelho. Por isso nós podemos estudar com ânimo, com coragem esse tema, crendo que se morrermos estaremos contigo, assim como estamos agora que vivemos contigo. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você está com o seu livro aí, eu te aconselho que esteja não existe, te aconselho que esteja com ele em mãos, para nós podermos ter um melhor aproveitamento da classe.
ligando o ar porque está calor. Vamos lá. Na página 137, ele dá algumas introduções relacionadas ao contexto americano, que 75% das pessoas que participaram de uma entrevista lá, né, de um censo, afirmaram crer que passarão a eternidade em algum lugar. Eles creem na eternidade, né? E eles creem na vida após a morte. E depois perguntaram, né, quem iria para o céu. E 82% acredita, seja lá o que céu signifique para ele. E o autor levanta uma questão importante, que ele fala, faltou a pergunta por quê, que é a pergunta que dá razão. Nós queremos saber por que alguém acredita. Porque qualquer pessoa, inclusive nós, acreditamos que iremos para o céu. Com base em quê? Com base em qual argumento, qual motivo para crermos nisso? Então gaste um segundo enquanto eu bebo água, talvez pause esse vídeo e pense aí, ó. Não, eu vou para o céu, eu vou viver a eternidade com Deus, por quê? E veja se você consegue articular isso em palavras ou se é extremamente difícil. Bom, se você conseguiu, parabéns. Se não, a gente precisa se envergonhar por não saber isso, tendo acesso a tantos recursos, mas você vai aprender agora, então menos mal. Bom, ele cita aqui, e é importante nós citarmos isso para que você não caia em qualquer tese, doutrina, ensino de qualquer livro, porque tem um selo gospel ou que está escrito best-seller que fala sobre Deus. Não, aqui ele cita alguns livros, né? O Céu é de Verdade, o impressionante relato do menino que foi ao céu e voltou para contar. Uma prova do céu, a jornada de um neurocirurgião à vida após a morte. Ou fui ao céu e voltei. Importante é que a pessoa precisa voltar para poder vender o livro e ganhar dinheiro, né? Ela não pode fazer um livro domínio público. Isso é um bom indício sobre o tipo de crença que a pessoa tem. Ou, esse é um clássico, Dom Piper, não confunda com John Piper. 90 minutos no céu, uma história real de morte e vida. Esse daí vendeu muito. E aí ele fala aqui de um que foi admitido como ficção, né? O menino que voltou do céu. Enfim, ele coloca, por que tanta gente escreve? Tem um número razoável aqui, deve ter mais. E por que tanta gente compra esse tipo de livro? Fulano foi ao céu e voltou, como é que será que é lá? Fulano fez isso ou deixou de fazer, por quê, como? O ser humano é naturalmente curioso. Eu e você somos curiosos. Você talvez que chegou a esse vídeo é curioso, nem sabe do que se trata, mas está vendo o vídeo. Mas o ponto acima de tudo é, nós temos um anseio por saber como será o futuro, principalmente quando a gente fala de vida após a morte. É provável que muitas pessoas temam a morte. A gente está no período de pandemia, 2020 aí, muita gente perdendo muita coisa, financeira, emocional, relacionamentos, enfim, planos foram frustrados nesse período. Porém, acima de tudo, eu acho que nós fomos chocados com o senso de finitude que nós temos. Nós percebemos que nós somos um ponto, que de fato a gente pode morrer, nós não vamos viver para sempre e beleza. Não, a gente pode morrer e tem gente morrendo. Tem menos pessoas morrendo do que as estatísticas catastróficas que há 3, 4 meses atrás tinham feito. Nossa, milhões vão morrer no Brasil, quase metade da população do Brasil, alguns falavam, né? Ou essa pandemia vai durar séculos. Não é assim. O ponto é, você está desesperado, você está com medo da morte, e por que você estaria? Se você se diz cristão, por que você estaria com medo da morte? Será que seu coração está muito apegado às coisas da terra? Ou será que você não confia tanto
no Cristo que o seu cristianismo professa, falta de conhecimento da Bíblia. O que será? Se pergunte, avalie seu coração. Ele apresenta aqui, o autor, algumas situações que eu não vou entrar, mas eu vou só citar 2 pontos que ele coloca aqui. Isso é importante, isso exemplifica porque a maior parte das pessoas que nós conhecemos creem na vida após a morte. E uma é o Ocidente, o lado de cá, sabe? Você pega o globo ali, pega da Europa para cá, você tem o Ocidente, para lá você tem o Oriente. Quando fala países orientais, enfim, né? É toda uma cultura, uma mistura de coisas. Não é só Japão, China, não. É mais amplo do que isso. Inclusive os árabes, eles são considerados como povos do Oriente, né? Porque eles não têm os mesmos valores que foram moldados pelo cristianismo como nós. E aí a base da cultura ocidental é uma visão de mundo, uma cosmovisão judaico-cristã. Aqui ele coloca que o cristianismo moldou essa mentalidade de vida após a morte. Isso daí é ponto pacífico, dá para perceber. Cristianismo a gente fala do catolicismo, depois da reforma protestante, por aí vai. As várias variações disso, que afirmam haver vida após a morte. Até algumas pessoas, dependendo, colocam o espiritismo dentro do cristianismo, mas aí já está um pouco fora. Já está bastante fora, na verdade. Então o cristianismo influenciou na nossa cultura essa noção de vida após a morte. Porém, dado interessante, a filosofia grega, filosofia grega antiga, influenciou nessa crença também. Você pode não saber por que ou como chegou, mas tinham muitos filósofos antes de Cristo, séculos, 3, 4 séculos, 5 séculos antes de Cristo, que tendiam para um ateísmo. Mas Platão, que é um famoso filósofo que influenciou o mundo de formas que você vai descobrir ainda, e o cristianismo tentou fazer uma síntese com o platonismo em alguns momentos, ou com o aristotelismo. Platão foi discipulador, né, usando um termo de crente, de Aristóteles, só que eles tinham sistemas de pensamento diferentes, né? Eram bem diferentes entre si. E Platão, ele tinha uma crença na ideia de alma imortal. Então, a alma vem para nós e depois que ela entra no corpo, né, tal, depois que nós morremos, ela sai. Isso é uma crença platônica. Isso é meio parecido com o gnosticismo que Paulo confronta diretamente, que estava uma espécie de gnosticismo embrionário ali em Colossenses, que Paulo confronta bem diretamente, não deixa claro todo o ensino, mas João, na carta de 1 João, aí ele chega com os 2 pés no peito, de quem defendia essa mistura, essa síntese, que é a mistura entre o cristianismo e o gnosticismo. Naquela época já estava mais definido, mais claro. Tanto que no gnosticismo tem aquela ideia que vem do platonismo, né? Corpo mal, espírito elevado. Então, quando nós temos um Deus que encarna, a gente tem um problema para eles. Por isso que veio como um trem-bala o gnosticismo, o arianismo, formas de heresia que tentaram minar o cristianismo ali, dizendo que ou Jesus não veio em carne, ou Jesus era só carne, de repente teve em algum momento uma infusão de um espírito divino nele, e aí ele se torna o Cristo e morre na cruz. Enfim, eles negavam as 2 naturezas do Redentor, as 2 naturezas de Cristo. E é importante que a gente lembre disso. Na visão platônica, corpo é mal, alma, né, espírito é elevado. Então, a gente tem os desdobramentos disso tanto nos
epicureus e os estoicos, né? A ideia do se o corpo é mau, vamos aproveitar, sexo, bebida e tudo. Epicureu. Então aqui em Ribeirão você tem o restaurante epicurista, experimente. E vamos torcer para continuar aberto depois desse período de pandemia, porque infelizmente muitas coisas vão fechar. Fecha aqui o comentário. Mas você tem os estoicos também. Os estoicos, eles eram severos no abrir mão dos prazeres, buscando um aumento da sua espiritualidade, vamos dizer assim. E se você mistura isso com o cristianismo, você percebe alguns problemas, né? Eu não vejo televisão, eu sou santo. Eu não corto o cabelo, eu corto o cabelo. Eu faço, eu deixo de fazer. Eu vou em show, eu deixo de ir. Não importa. Quando nós criamos esses termômetros que avaliam somente coisas externas e dizem se eu estou bem com Deus ou não, a gente está querendo dizer isso. Não, crente não se diverte como os outros se divertem. Crente não põe bermuda, não joga bola. Pode não ser a sua realidade, mas isso é real e forte para muitas pessoas. Pode ser que você veio desse contexto, onde é colocado uma carga. E eu sou da época que ainda olhavam torto para quem usasse boné na igreja, como se fosse um pecado. Pecado mesmo. Não é tipo inadequado, a gente não adota isso, evite. Não. É pecado, é errado, é desrespeito, é motivo para você ser quase disciplinado. Então ele vem de uma cosmovisão dessa, esse tipo de indivíduo. Sabe, não, a carne é ruim, as coisas do espírito, vão ficar louvando a Deus e curtindo Deus e tá beleza. Esse negócio de se envolver demais é ruim. Por outro lado, tem aqueles crentes mais novos, né? Do tudo pode, tudo. Não, sexo no namoro pode, porque a gente se ama e Deus sabe, Deus é amor. Não, todo tipo de droga eu só estou experimentando. Pode, tranquilo. Todo tipo de música que ofende a Deus e ao ser humano, diminui a natureza, tranquilo. A pessoa não está nem aí com nada. Então esses dois extremos são frutos de um platonismo, não é fruto de Bíblia. Não é santidade ou carnalidade pelo padrão da nossa mente ou da nossa cultura, mas tem que ser com base na Bíblia. Diante disso, nós precisamos entender que essa mentalidade, a alma existia, vem o corpo, põe no corpo, a alma continua vivendo, ele é platônico. Pode ser que você já esteja se identificando com alguma coisa aí. Esse conceito de uma alma que dura, que vem de antes. Deus tem um depósito de almas lá e ele vai colocando no corpo e aí depois a pessoa morre, pega de volta. Enfim, não vou entrar nesse termo. Mas ele cita que os filósofos gastaram litros e litros de tinta escrevendo sobre essa vida após a morte. Porém, existem alguns termos aqui que eu vou só citar, né? Que alguns filósofos fazem a distinção entre o ser humano, que é o conceito, que é a realidade biológica do indivíduo, e a consciência. Aí ela é uma pessoa, ela tem consciência. Faz a diferenciação entre o ser humano e a pessoa, enfim. A palavra que é usada explica um pouco da cosmovisão que a pessoa tem. E é importante que a gente pense aqui, daqui a pouco a gente vai entrar em Gênesis 2, que quando nós falamos o que é o ser humano, e quando você responde muito rápido, o ser humano se constitui de, você já caiu. O ser humano se constitui de, o ser humano é um Lego. Aí você pega corpo, adiciona alma, se você for tricotomista, adiciona espírito. E o ser humano é um conjunto de coisas? Será que é isso que a Bíblia diz? Será que a Bíblia deixa tão claro esse tipo de coisa? Enfim. Olha que interessante, ele dá uma sacada interessante aqui, né? Para nos ajudar a pensar o que é o ser humano de fato. Ele fala a respeito de o que determina alguém como uma pessoa, né? Por exemplo, como é que você sabe que o seu irmão, seu pai, seu cônjuge, sei lá,
É a mesma pessoa de 5 anos atrás. Você sabe que ele mudou de alguma forma. Mas o que garante que aquele indivíduo é o mesmo indivíduo de agora? Aí ele fala, alguns falam que é questão da memória. Mas se alguém perder a memória, ele deixa de ser aquela pessoa, ele se torna uma nova pessoa? Se você perder um dedo, você mudou? Você é outra pessoa? Enfim, ou se você for atacado pelo Alzheimer, aqui a gente entra naquela questão de o que é o ser humano e como os conceitos não bíblicos reduzem o ser humano. Então, você chama um embrião, um bebê pequeno, vamos colocar assim, se desenvolvendo de feto, de amontoado de células para defender a sua causa abortista. É isso que muita gente faz. Se você defende isso e se diz cristão, você é profundamente incoerente. Você está vendido a uma outra ideologia. Isso está fora do cristianismo. Se você tem bons argumentos e quiser conversar, quiser abrir a Bíblia e descobrir, converse comigo. Pode me chamar em inbox, você tem meu WhatsApp, ou me procure aí. Tem o meu canal no YouTube também, Facebook. Mário Belsolle Neto só tem eu, já pesquisei várias vezes. Se você reduz o ser humano a um ser puramente biológico, se você reduz o ser humano a um amontoado de células que veio do nada e vai para o nada, você não é um cristão, você não pode se considerar cristão. Agora, se você é um cristão e quer saber o que a Bíblia diz, você primeiro precisa começar na fonte. Qual é a fonte que determina o que o ser humano é e por que ele é o que é e qual é a dignidade dele ser o que é? Então, você tem Gênesis capítulo 1, versículo 27. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então, homem e mulher são imagem de Deus, são obra de Deus, é Deus que determina a qualidade do produto e a dignidade do produto. Aí quando você vai para Gênesis 2, no versículo 7, aí você tem uma informação um pouco mais trabalhada, né? Gênesis 2, 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Ser vivente aqui pode ser traduzido, né, como alma vivente. Você vê que ele não colocou homem vivente aqui, ele colocou ser vivente. O que qualificou a vida foi esse soprar. O que Deus soprou? Deus soprou a alma, Deus soprou o espírito. E aí a gente pode defender que o homem é duas coisas, é corpo e alma. Muito fraco esse argumento. O homem é uma unidade, ele se tornou uma alma vivente, um ser vivente. Então quando alguém fala, o que é você? Tem o meu corpo e tem o quê? Onde fica a sua alma? Ela fica no seu cérebro? Fica no seu coração? Fica no seu dedo? Se você perder isso, você deixa de ser um ser humano? Não estou falando de morrer, estou falando de perder alguma parte. Uma pessoa que é uma deficiente mental, ela tem menos dignidade, ela é menos imagem e semelhança de Deus, só porque ela tem essa deficiência? Não. A dignidade está pela criação. Essa pessoa tem uma alma. Ela é uma alma. Ela é um ser vivente. Nós somos uma unidade. Tanto que, se não houvesse pecado, o homem e a mulher não morreriam. Então, eles seriam para sempre corpo e essa realidade espiritual, essa realidade interna, que é a identidade deles, e muita gente dá muito nome. Então, para que a gente não fique discutindo coisas insignificantes, ele trata melhor aqui no livro essa questão, né, de o que nós somos. Ele cita alguns tratados na história, que eu não vou entrar, mas ele vai na página 145 falar que somente a posição cristã é capaz de explicar o que significa ser uma pessoa e o que significa viver como uma pessoa. Para você entender o que é
uma vida após a morte, você tem que entender o que é essa vida aqui, o que é ser uma pessoa, um ser humano. E ele cita, olha que legal, Manifesto Humanista 2, escrito pelos agnósticos Paul Kurtz e Edwin Wilson. O manifesto diz que tanto promessas de salvação imortal quanto o medo da condenação eterna são ilusórios e nocivos. Ao contrário, afirmava, a ciência afirma que a espécie humana emergiu de forças evolutivas naturais. Não há evidências confiáveis de que a vida sobreviva à morte do corpo. Então ele está falando, ó, tem muita gente que é humanista e acha que é cristã, é influenciada por uma mentalidade, dependendo da faculdade que faça, do curso que faça, né? Cursos de humanas, né? Humanismo, dá para pegar aí. Tendem a desenvolver essa mentalidade ateísta e evolutiva, que a gente não vai entrar nesse ponto agora, porque vai ter uma aula que o Fabrício vai gravar sobre isso e sobre possibilidades que a Bíblia contempla. Tanto a origem quanto o destino, o começo e o fim do ser humano apontam para nada além de escuridão e vazio ao olhar para essa perspectiva humanista, né? Só que olha a incoerência, presta atenção nisso. No final da página 145, olha aí, no último parágrafo. Ao ler esse manifesto, porém, esta linha saltou-me aos olhos. A preciosidade e a dignidade do indivíduo é um valor humanista central. Ora, você é um amontoado de células que veio do nada e vai para lugar nenhum. Não tem nada essencialmente dentro de você que te difira de um primata, de um cachorro, de uma bactéria. Mas a sua vida é preciosa e cheia de dignidade. Esses caras beberam do cristianismo tentando apagar o rastro. Mas isso é uma afirmação do cristianismo. A preciosidade do homem está na sua origem. E a nossa origem é em Deus, e Ele diz o nosso valor. Essa é a nossa dignidade. Como nossa vida é preciosa se é meramente acidental, ele não pode ser um indivíduo precioso e acidental e sem propósito, enfim. Por isso que o cristianismo aponta o contrário. Uma pessoa, na página 146, no primeiro parágrafo, uma pessoa não teria mais preciosidade e dignidade do que uma pilha de lixo, se for coerente com essa cosmovisão. Uma pilha de lixo é um conjunto de coisas materiais que se decompõem e no fim deixam de existir. Aqui ele foi bem incisivo. Como o ser humano pode ser diferente disso? Como que a gente pode ser sem uma origem, sem uma explicação, sem um propósito? Então ele coloca aqui que preciosidade e dignidade são termos que apontam para além do material e acidental. Eles exigem que haja algo que seja honroso e digno de estima, de valorizar. Só uma maneira de atribuir dignidade aos seres humanos. Eles precisam ser mais do que sua mera existência física. Então aqui a gente já desconstruiu um ponto. Ele cita aqui, né, que esse sopro que Deus faz no ser humano é de algo que não é material, mas que concede vida ao corpo, tornando uma unidade. O ser humano é uma unidade, ele não é um composto. Quando nós queremos tratar o ser humano como um composto, a gente negligencia a unidade. O ser humano, ele é físico, ele é espiritual, ele é psíquico, ele é afetivo, ele é racional. O ser humano é tudo isso, é vontade, tem uma condição volitiva. Nós não somos como se fossem quadradinhos conectados. Agora você está com um problema nesse quadradinho aqui da sua área ouvida. Tem crente que gosta de falar assim, né? Vou fazer um acréscimo aqui. Você não tem várias vidas. Não, eu quero pedir pela minha vida profissional, quero pedir pela minha vida estudantil, quero pedir pela minha vida na igreja. Não existe esse negócio de várias vidas. Você é um indivíduo e tem uma vida. O que existem são áreas da sua vida
que estão interconectadas, porque você é o mesmo. Tanto é que se você tomar um tiro, vai afetar todas as áreas, porque afetou você. Se você for mal na faculdade, vai afetar outras áreas também, seja intelectualmente, mentalmente ou emocionalmente. Então, esse negócio de olha pela minha vida tal, não, você não tem várias vidas. Então, voltando, ele coloca aqui sobre a questão da unidade. Nós não somos como vários fiozinhos e fusíveis que você puxa um, troca e tudo funciona normal. Não, nós devemos ser tratados como tal, e Jesus tratava o ser humano como tal, na sua integralidade, na sua completude. Estou falando bonito hoje. Então, aqui, o que dá dignidade a Adão e Eva é o relacionamento deles com Deus e as responsabilidades que Deus deu para eles. Então, o que tornou Adão e Eva especiais? Deus disse, Deus criou de uma forma diferente do resto. Deus deu algo diferente do resto. Deus quis que fosse assim. Ponto. Essa é a dignidade. E nós, como descendentes deles, apesar da queda ter deformado muito do que nós somos ou pensamos, das nossas práticas, e nós nos tornamos tolos e fúteis, enfim, a humanidade caiu num apodrecimento moral, mental, emocional, e nós vemos as consequências disso aí hoje. Nós vemos na nossa própria vida, essa incoerência, essa tensão entre querer servir a Deus e não, enfim, o processo de santificação vai lapidando isso. Mas a nossa dignidade está nisso. Deus nos torna dignos. Nós somos feitos por Deus. Isso é uma dignidade inata, que quem dá é o Criador. E nós somos resgatados e redimidos em Cristo, e isso nos dá uma nova natureza coerente com o nosso Criador. Que quando nós caímos em pecado, em Adão, nós perdemos. Então Jesus, ele vem e restaura a nossa natureza. Ele não só faz uma coisa para a gente ter o que fazer aos domingos, ou para nos levar para o céu, ou dar um livro para nós lermos, que é a Bíblia. Não, ele está fazendo uma transformação completa na integralidade. Ele está trabalhando nas suas emoções, na sua mentalidade, ele trabalha o seu relacionamento com o seu corpo, os seus desejos, ele trabalha tudo. Por que tem que falar isso? Porque, simples, se você não entende o que é o homem, você não vai entender o que é vida após a morte. Porque a vida após a morte, ela tem elo com a vida aqui. E se você não entender a vida aqui, você vai provavelmente projetar essa mesma visão errada ao olhar para lá. Jesus, ele trabalha isso quando ele fala com os saduceus em Lucas 20:37, né? Fala que Deus é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, como Deus de vivos e não de mortos, falando em relação a uma eternidade. O relacionamento com Deus pela eternidade, ele é benéfico por causa do relacionamento mesmo, próximo, um vínculo de paternidade que nós viveremos na eternidade com o nosso Deus, e de fraternidade com Cristo como Deus encarnado, que continua encarnado e continuará encarnado para a eternidade. Ele não desencarnou, ele não ressuscitou em outro corpo, não, ele ressuscitou no mesmo corpo. Aquela ideia da semente que cai e vira árvore, é aquela semente em um estágio de desenvolvimento à frente. Então, essa questão do corpo é importante. Então, o que acontece à alma de um cristão quando morre? Às vezes as pessoas fazem essa pergunta, né? Em certo sentido, a pergunta é uma pegadinha, porque seu objetivo é provocar uma resposta específica. De modo geral, a resposta será: ela vai para o céu. Certo, o que a maior parte das pessoas responderia. O que acontece com a alma do crente quando morre? Ele vai para o céu, ele vai estar com Deus. Mas aí ele coloca aqui uma coisa que eu considero genial e simples, a maneira que ele faz, né? Que ele questiona: o que é o ela
que vai para o céu? O que é esse ela? O que é essa alma? Ela? O que é isso que vai para o céu? O quadro que a Bíblia nos dá não diz que ao morrer alguma coisa, alguma parte de nós vai para o céu. Esse é o problema da visão grega. Lembra que eu falei, Platão? A nossa essência vai, essência boa, vai para um lugar bom, de perfeição, de eternidade, e o corpo ruim fica aqui, fica virando adubo. Não. Ao contrário, quando morremos, nós, integralidade, estaremos com Cristo. E olha que interessante, abre aí em 1 Coríntios 15. Eu tinha marcado e mexi e bagunçou aqui, então dá tempo de você abrir também. 1 Coríntios 15. No versículo 1, Paulo começa a instruir eles sobre a ressurreição de Cristo, defender a fé a partir dessa perspectiva. Depois ele vai falando que se a ressurreição de Cristo não aconteceu, não tem por que esperar uma ressurreição nossa. E se a nossa esperança, no versículo 19, 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Pensa bem, você diz não a prazeres e coisas crendo que há uma recompensa superior, que é o próprio Deus. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa recompensa. Ele nos faz feliz de inúmeras formas no relacionamento com Ele. Agora, se não tem isso, não tem Deus, o que há é dizer não para as coisas aqui, que são pecaminosas e boa. Nós somos infelizes e miseráveis. Porém, o contrário é verdade. Se há uma eternidade, nada aqui se compara com o que tem lá. E ele desenvolve esse conceito, né, do domínio de Cristo e sobre a ignorância dos coríntios, que já era para saberem, mas ainda estavam especulando e aceitando doutrinas que não tinham nada a ver. Mas aí ele começa a falar no versículo 39, 1 Coríntios 15, 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. A nossa estrela, o Sol, uma estrela de quinta grandeza, não é grande coisa se for pensar no tamanho de muitas que existem. É muito importante para nós vivermos nesse mundo. Por isso que Deus colocou certinho. Deus é fantástico. No versículo 42, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, corpo que apodrece, corpo, sabe? Corpo, isso, aquilo que você vê no velório. Ressuscita na incorrupção, o mesmo corpo, esse corpo, vai para lá e um dia vai ressuscitar. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito, primeiro o homem Adão se tornou um ser vivente. Mas o último Adão, que é Cristo, ele não se tornou só ser vivente, ele é um espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. É a ordem de Deus trabalhar. Ele faz assim porque Ele quis. E se Ele quis, tá ótimo, a gente confia porque sabe quem Ele é. Mas olha isso, existem tipos de corpos. E Ele está falando que existe um corpo espiritual. Ele não está falando que nós somos alminhas, tipo fantasminhas sem pernas, e nós vamos estar com Deus. Ele está falando que é uma unidade, é um corpo. A gente não consegue separar cirurgicamente corpo, alma, tal. Não. Isso talvez te choque por você estar muito acostumado com essa divisão simplista. Mas o que é esse você dentro desse corpo?
Não dá para transferir esse você, é uma unidade, não é só vontade, não é só mente, não é só desejos e experiências que você sentiu através dos seus 5 sentidos. Não, é um conjunto. Você é você porque você vem da onde vem, você tem o corpo que tem, viveu o que viveu. Esse é você. Não dá para separar. E perceba que é o que muitos chamam de estado intermediário, termo teológico, né? Que quando a gente morre, esse nós vai estar com Cristo, esse eu, que eu não vou chamar de alma, mas essa nossa realidade, essa nossa identidade vai estar com Cristo, certo? E é identidade, não é entidade. Poderia ser também, mas soaria estranho, principalmente para os evangélicos. Mas a nossa identidade, quem nós somos, vai estar com Cristo. Agora, esse estado é pior do que o estado final, que nós teremos corpo. Então nós não somos platônicos. Qual que é o objetivo final? Você lembra? O objetivo final está no credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual padeceu sobre a obra de Pôncio Pilatos. Esqueci. Mas fala que ele ressuscitou, tal. Aí fala, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados e o último termo, na ressurreição do corpo. O objetivo é não sermos alminhas porque o espiritual é melhor. Não, o objetivo é um céu físico, de uma forma que a gente não sabe dizer. Que é o que ele diz aqui em 1 Coríntios, tipo de corpos espirituais, corpos que são não espirituais, né? São constituídos de outra natureza. Então o objetivo é que nós cheguemos lá, no corpo ressurreto. Um corpo real, assim como Jesus teve um corpo real. E olha que legal, ele mostrou as cicatrizes de alguma forma. Ele falou para Tomé, você não crê? Crê aqui, ó, toca na cicatriz. Era o corpo dele mesmo, não era um novo corpo que Deus fez para ele. E vai acontecer o mesmo conosco. E é importante que a gente saiba disso. O valor do corpo, o valor do material. Deus criou assim. Não existe esse desprezo pelo material e esse super valor pelo espiritual. Não é assim. Não está correto. Não existe essa separação. Sagrado, profano, material, espiritual. Não. Nós vivemos seguindo um Deus que se fez carne e que morreu e que ressuscitou em um corpo que a gente não sabe dizer o que é exatamente o termo correto, mas é um corpo físico, mas não dá para dizer exatamente do que é. Diante disso tudo, nós temos os corpos, corpo natural e tal, mas nós precisamos lembrar que Deus criou as pessoas e soprou vidas, soprou existência nela que não acaba. Por isso nós vamos viver para sempre. Essa é a coerência da vida eterna. O cristianismo é coerente. Deus não falou assim, não, vocês vão morrer, agora mudei de ideia, vou dar a vida eterna para vocês. Não. Tanto que no céu, tanto que na eternidade com Cristo, curtindo Deus e desfrutando de todos os benefícios dele, felizes a níveis que a gente ia ter um negócio. Se ele nos mostrasse hoje o que vai acontecer lá, a gente ia enlouquecer provavelmente por não ter condição de lidar com isso. Ainda bem que ele vai dar um novo corpo, uma nova mentalidade, enfim, para nós. Ele criou gente para o céu e o inferno também. Para o inferno também. Pessoas que vão viver eternamente, umas com Deus e outras em oposição a Deus, porque ninguém vai se arrepender no inferno. Não é sofrimento que faz os outros se arrependerem, lembra disso. O arrependimento é uma obra do Espírito Santo. Então quem está no inferno vai estar odiando Deus, assim como odiou na vida, ou desprezando, assim como desprezou, que também é uma forma de ódio, é uma forma de rejeição. Então a vida após a morte, ela é real, ela existe.
E o nosso status de imagem de Deus é uma dica para isso. Deus é eterno, Deus criou seres que são representantes dele, que vão ter uma vida eterna também. E aqueles que rejeitarem a Cristo vão viver eternamente uma destruição, uma degradação, por terem rejeitado o Filho de Deus, que se sacrificou e amou e se entregou para a salvação. E quem estiver no inferno vai estar merecidamente. Então o cristianismo sim crê na vida após a morte, o cristianismo sim afirma que pessoas vão para o inferno se rejeitarem a Cristo. O cristianismo afirma sim que há esperança agora. E se você não é um cristão, se você não se arrependeu, colocou sua fé em Jesus, se submeteu a Ele e por algum motivo chegou até essa aula, se arrependa, aprenda sobre o Evangelho, olhe para Cristo, se volte para Ele. A resposta não é fazer tudo aquilo que Ele diz que te destrói, porque te destrói. A resposta é se voltar para Ele, é se alimentar dEle, é aceitar esse sacrifício e confiar que Ele é verdade, continuar confiando que Deus te aceita através disso. Essa é uma das belezas, esse é o Evangelho, uma das belezas que Deus nos dá. E para encerrar, vamos para Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Apocalipse 20, 11. E nós vamos ler até o versículo 15. Apocalipse 20, 11. Estou lendo na versão NAA, Nova Almeida atualizada. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Isso é um negócio cósmico. É um negócio que não tem nem linguajar para, explicar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Veja bem aqui que esse negócio de no último dia vai ter um grande telão e vai passar todos os seus pecados, isso daí é especulação da cabeça dos outros. A Bíblia não diz nada sobre isso, mas diz que vai ser julgado um por um. O que não quer dizer que você pode ficar à vontade, beleza, porque eu acho que isso vai ser muito pior do que qualquer coisa. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Brabo. Versículo 16. Mas para não terminar tão assim, para nós que cremos em Cristo, vai aí capítulo 21, versículo 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, se você tem medo, não tenha medo. A morte não é uma inimiga que pode te vencer. Ela é uma velha amiga que vai te levar para o seu Salvador, se ele não voltar. Saiba que a nossa vida é mais do que temer a morte. Há uma vida que pode ser vivida de uma maneira que vale a pena. Então vamos continuar. O Fabrício ainda tem que colocar a lição dele. Espero de alguma forma ter te abençoado. Entre em contato aí, você do grupo, você que assistiu essa aula. Se tiver alguma dúvida, se quiser conversar, conhecer mais sobre Cristo, sobre essas verdades. E se quiser trocar uma ideia, conhecer mais da Bíblia, estamos aí para isso. Deus te abençoe, que você aproveite bem esse conteúdo, aplique-o na sua vida, aprofunde ele, estude, leia, e que o Deus da paz, o Deus de Cristo,
o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo te abençoe e te dê alegria ao conhecê-lo e ao se submeter a Ele. Valeu!